Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. O episódio de hoje começa que Matias reage razoavelmente bem ao plano de Adriana de fingir ser a namorada noiva de César até ele chutar o balde. Ele tenta convencê-la de que é loucura e que César deve saber a verdade. Além disso, eles não serão capazes de esconder a verdade dele para sempre. Adriana sabe, mas ela quer fazê-lo o mais feliz possível, pelo maior tempo possível também. Eles vão cruzar a ponte da verdade quando chegarem a ela. Matias está chorando, mas entende por que Adriana quer fazer isso. Ambos se desenvolvem em lágrimas e se abraçam. Matias está vivendo em um dos piores momentos de sua vida e está sendo forte em apoiar Adriana também, porque não está sendo nada fácil para ela. Enquanto isso, César leva seu pai à feira e os dois passam um momento juntos. César também fala de Adriana que ela é sua noiva. O pai quer saber mais informações, mas enquanto eles caminham pela feira, então eles também encontram Julieta, que conversam, trocam ideias. Pena que o desfecho dessa história aqui não vai acabar nada bem. Jerônimo retorna então sua conversa com o bispo João Cristóbal e encontra também Renata no hospital. Ele o cumprimenta com um beijo e eles conversam sobre a bênção do bispo que tem sido em suas vidas. Sua história e palavras de sabedoria trouxeram paz a ambos. Então eles se beijam um pouco mais. Felizmente, Roberta não está estreitando na esquina com uma carranca desta vez. Enquanto isso, Augusto conversa com Ezequiel e fala sobre Carina, que não vai se casar na igreja. Augusto acha isso muito estranho, mas Ezequiel garante que então seu esposo está morto e também não sabe de nada que aconteceu. Carlos e Matilde também conversam com Lázaro e Carina, que vão se casar primeiro. Lázaro admira a Carina na cozinha e os dois fazem planos de serem felizes e se beijam. Augusto jura que conseguirá conquistar Renata e que tirará Jerônimo do seu caminho enquanto bebe uma taça de vinho. César passa mal e seu pai, Julieta, diz que tudo ficará bem. Ele diz que irá procurar um médico, mas ele se preocupa e o incentiva a não ir pelo menos por enquanto. Honório conversa com um agente da polícia sobre as estratégias no julgamento de Malefina. Carina em seu quarto para um pouquinho para chorar e agradecer pelos fatos que estarem dando certo para ela desta vez. Enquanto isso, Ezequiel continua trabalhando e pede dinheiro ao médico para que ele então possa ajudar em alguma coisa. Esse médico é o mesmo de Malefina. Ele pede dinheiro para o doutor. O médico se nega, mas Álvaro não desiste e continua insistindo que ele o ajude. Ele precisa sair da cidade com sua esposa e precisa então ter uma nova identidade. Então ele continua insistindo para que o médico continue o ajudando. Enquanto isso, Manuela visita Alzira para conhecer o bebê. Ela também entrega um recado de sua amiga Carina a ela. Ela diz que Carina está assustada com a saída do Álvaro da cadeia, mas isso não impedirá a união dela com Lázaro. Então Manuela entrega a ela o recado que Manuela, de Carina, que a convidou para o casamento dela. E a Alzira se emociona, pois ela ama Carina e fica feliz em saber que foi sido convidada para o casamento. No dia seguinte, o julgamento de Josefina começa. Roberta implora para não comparecer. Ela é uma flor de tão delicada em pedir isso à sua mãe para que não vá ao julgamento, pois Josefina fez muito mal a ela e também para sua mãe, as separando ainda quando era novinha. E ela recebe um olhar chateado de Honório e de Constância. A cena troca e vemos então Marina cuidando da bebê de Alzira. Alzira conta que haverá um casamento, o casamento de Lázaro e Carina, que acontecerá na Fazenda Bonita. Marina então pergunta se Jerônimo estará lá no casamento e Alzira diz que sim. Então a doutora pergunta se Renata também. Alzira diz que não sabe, mas acredita que por causa do estado de saúde de seu pai, talvez a patroa não apareça por lá. A família chega ao tribunal e são interrogados pela imprensa. Ninguém para dar informações. Todo mundo comparece. Na primeira fila estão Isidro, Inês, Regina, Renata e Jerônimo. Na próxima fila estão Matias, Adriana, Honório, Constância e Antônio. Mais tarde, eles são acompanhados pelo detetive particular.
Josefina está atrás das grades, bem na frente deles e atrás das costas do juiz. Ela encara a multidão com um desdém e lhe dá um sorriso maligno. As acusações são lidas uma de cada vez. A lista é longa. É o sequestro de Regina Júnior. Regina volta para o carrinho vazio e está em pânico. Ela tem então flashes deste dia. A morte de Roberto. O advogado de Josefina diz que não há provas. É a palavra de Regina Soberón Monterrubio contra a de Josefina. E a morte de Roberto foi considerada uma morte natural por ataque cardíaco. Então, Regina se lembra do Roberto em seu leito de morte, tentando dizer a ela que Josi fez tudo isso. Então, as acusações continuam contra Josefina. 3 tentativas de assassinar Regina Soberón Monterrubio. Então, todos ficam chocados quando ficam sabendo disso. Enquanto isso, por sua vez, Malefina pensa que ela não pode acreditar que ela falhou tantas vezes em matar sua pior inimiga, a Regina. Então continua. O assassinato de Rafael Gutierrez. Jerônimo se levanta e sai da sala e Renato segue. Ele mal consegue se conter e não consegue falar na sala para ouvir os detalhes do assassinato de Rafael enquanto olha para a cara feia de Josefina. Renata diz que o entende e que ele pode ir para casa e ela o verá mais tarde. Ela diz a ele que sente muito que sua mãe tenha causado tudo isso. Jerônimo quer ficar e apoiá-la. Então eles se abraçam, se beijam e voltam para a sala de braços dados. Quando eles voltam para dentro, Regina pergunta se eles estão bem e chama Renata de filha. Renato diz que adora ouvir Regina chamá-la assim e eles se dão as mãos e trocam ondas de amor e de apoio. Enquanto isso, Roberta pega o dinheiro que Josefina extorquiu de Regina, que ela conseguiu de Jerônimo e faz compras até cair do salto. Ela está com um sorriso deslumbrante e entra em cada loja uma mais cara que a outra. Esse foi o motivo para ela pedir para não ir ao julgamento. Ela queria desfrutar um pouco do dinheiro que ela tinha, ou melhor, que ela tem. César leva o produto do pai às compras e fala sobre seu trabalho no centro. O papai está orgulhoso dele, apesar do tempo que ficaram longe. César fala sobre sua ótima namorada ou noiva, Adriana. Então eles encontram com Julieta, que também é conhecida como nossa melhor amiga, a melhor amiga de Matias, que veio comprar ingredientes para fazer o bolo de aniversário de uma amiga. César se oferece para fazer o bolo para ela e ela aceita. César então desmaia lá no mercado. Um pouco depois, ele está sentado e bebendo um suco. Ele agora tem certeza de que algo está errado com ele e lembra que precisa ir ao médico para obter os resultados dos exames. Uma vez que o médico disse ao pai de César que contaria a verdade a César se ele fosse até ele. O pai de César o impede dizendo que pagaria então para pegar os resultados de César e falaria com o médico. Então ele garante a César que provavelmente tenha deficiência de vitaminas. Mais tarde, no apartamento de César, ele está deitado na cama e o papai conversando com Julieta. Julieta, como todo mundo, diz ao papai de César que ele não deve esconder a verdade de César e ele vai então descobrir logo de qualquer maneira. O papai está determinado a manter então Árdio pelo maior tempo possível e com as drogas que o médico deu a ele começou a dar a César esses desmaios devem diminuir. Enquanto isso, lá na região do vinho, todo mundo está entusiasmado com o casamento de Lázaro e Karina que se aproxima. Leon, o espião de Álvaro, consegue mais informações de Matilde sobre com quem vai se casar e quando. Então ele traz limonada fresca para ele e carinhosamente chama de Chiquito. Como ele pode trair tanta gente doce ao seu lado? Então, ele se reporta a Álvaro. Álvaro faz então com que o Dr. Tumor use seus contatos e dinheiro para conseguir 2 passaportes falsos para ele e Karina. Ele quer levar para os Estados Unidos. Só depende de conseguir os passaportes, que diz que o Dr. Tumor, que é um fugitivo em fuga. Então o Dr. Tumor, como vamos chamar o médico de Malefina, não quer que os policiais estejam em seu calcanhar. Então diz a Augusto retorna à Cruz do Amor e obtém os detalhes de casamento de Ezequiel, para ele que possa começar a fazer seus planos malignos. Ele se pergunta por que uma mulher tão religiosa como Karina, que é viúva, não se casa na igreja. Ezequiel gira em torno do assunto sem revelar o fato de que o Dr. Álvaro ainda está vivo.
Depois que ele sai, Augusto canaliza que o doutor Álvaro, dizendo que se Renata não pode ser dele, ele também não pode ser de ninguém. Manuela convida então Alzira para o casamento e pede para ser uma testemunha em nome de Carina. Alzira fica agradavelmente surpresa, mas Manuela diz que Carina esqueceu totalmente do passado, então Alzira também deve esquecer. Alerta de novo personagem. Manuela recebeu uma ligação perturbadora de seu filho lá nos Estados Unidos. Ele e sua esposa estão tentando enviar sua filha adolescente entre 15 e 16 anos, a Alison, para uma clínica de transtornos alimentares, mas ela se recusa a ir. Manuela quer trazer Alison para a Bonita para ficar com ela. Se depois de ficar um tempo com a comida deliciosa de Manuela, Alison ainda não conseguir curar sua doença, ela será enviada então para a clínica. Como eles não sabem como Jerônimo e Renata se sentirão por outra pessoa estar em A Bonita, Carina se oferece para que Alison fique com ela e Lázaro em sua nova casa. Matheus e Carlos são super fofos e carinhosos, mas tristes com o padre fora do serviço. O casamento deles vai continuar atrasado. Carina e Lázaro ficam brincalhões e falam sobre começar a fazer muitos bebês. Carina faz o vestido de batismo de Luiz Maria e adora ser a madrinha pela primeira vez. Enquanto isso, Luiz Maria está tão bem e cresceu tanto que não precisa mais de lamparina nem dos check-ups diários de Marina. Então Alzira diz que vai sentir falta de ver a doutora Marina todos os dias. Elas se tornaram boas amigas. Ela conta ao médico então sobre Jerônimo voltar para o casamento e ela pergunta se a esposa dele também vai comparecer. Ela sabe se Renata vai voltar também. Então doutora Marina parece animada com a expectativa de Jerônimo voltar sozinho sem Renata. Então ela pode pensar que pode haver sim uma reconciliação entre eles, já que em outros capítulos Alzira incentivou a amiga a lutar pelo amor que ela sente por Jerônimo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do próximo capítulo de Quando Me Apaixono. Então, se você for novo por aqui, se inscreve. Se você ainda não for, se inscreve também no nosso canal, deixe o seu gostei. Muito obrigada por assistir nossos vídeos até aqui. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.